Bom dia, bom dia. Vamos iniciar então mais uma live da nossa semana, Os Vilões da Criação de Filhos. Então hoje a gente começou um pouquinho mais tarde, mas estamos aí. E hoje a gente vai falar sobre crenças passadas, né? Então todos os dias às 8 horas a gente está aqui fazendo uma live sobre os vilões da criação dos filhos, né? Então são vários vilões, aí a gente já falou sobre birra, a gente já falou sobre muita coisa. E hoje a gente vai falar sobre crenças passadas. Lembrando que esse é um aquecimento para a nossa Masterclass, que vai ser dia 5 de dezembro às 20 horas, onde a gente vai falar como educar sem traumatizar, ok? Então vamos começando aí. Bom, então vamos lá. O que são as crenças passadas, né? Então primeiro, o que são crenças? É muito importante a gente saber isso. A nossa mente ela é dividida entre consciente e inconsciente. 95% das nossas decisões elas são inconscientes, ou seja, elas estão numa parte mais profunda da nossa mente. E é lá que estão também as nossas crenças, ou seja, aquilo que a gente acredita, aquilo que a gente coloca crédito, aquilo que a gente põe fé, né? Então as nossas crenças, ou seja, eu acredito que dinheiro traz felicidade, eu acredito em Deus, eu acredito em disco voador, eu acredito que se eu tratar meu filho desse jeito vai dar resultado, eu acredito que meu filho vai ser alguém na vida, não vai, sabe? Eu acredito que eu sou capaz de educar meu filho, eu não sou. Então isso tudo são as crenças, é aquilo que a gente acredita, ok? Então seja bem-vindo, pessoal que está entrando aí. Então, por isso que é muito importante a gente entender que existem as crenças, existe a nossa mente inconsciente, que é a nossa mente mais profunda, né? Que é aqueles 95%, onde a gente toma as nossas decisões no piloto automático, é por isso que elas estão no piloto automático, é porque elas estão nessa parte que é justamente para isso. Então o cérebro quer sempre, a nossa mente, poupar energia. Então ela está sempre criando novos hábitos. Então quando a gente repete uma coisa muitas vezes, aquilo é gravado no inconsciente e ele vira um hábito. E as crenças são muito semelhantes. As crenças, elas são significados que nós damos, né? Que a gente deu para alguma coisa que aconteceu no nosso passado. Então tudo que acontece na nossa vida, a gente dá um significado, tá? Então, por exemplo, eu fui lá falar em público uma vez, eu fiquei nervoso, gaguejei, e aí o pessoal ficou um clima tenso ali e tal, ou alguém riu, né? A partir daquele evento específico, eu não estava preparado talvez totalmente, talvez não era o momento, então a partir daquele momento específico, a minha mente cria um significado, que falar em público é extremamente difícil, eu não nasci para isso, então a mente cria esse significado porque ela quer nos proteger de sofrer novamente. Então se eu fui falar em público, eu estava despreparado, acabei ficando nervoso, alguém riu, isso me causou uma dor, um constrangimento e um sofrimento, a minha mente aprendeu que falar em público pode ser perigoso. Então, quando eu vou tentar fazer isso novamente, a minha mente vai disparar um alerta. Olha, cuidado, você já sofreu com isso. Então, a mente quer proteger você. Então, ela criou um significado de que falar em público é perigoso, pode ser constrangedor. Então, isso pode ser encarado como também um bloqueio emocional, que impede você de fazer o que tem que ser feito, simplesmente porque você errou uma vez. Então, as crenças são formadas dessa maneira, através de coisas que você viu, ouviu ou sentiu na infância, na adolescência ou na fase adulta, né? E aqui eu usei um exemplo de falar em público, mas existem vários outros exemplos nas 7 áreas da nossa vida, né? Então a gente cria esses significados, nós pais. Agora, qual que é o grande desafio, qual que é o grande problema? É que muitos desses significados, eles são crenças incertas. Como assim crenças incertas? São coisas que a gente acredita ser real, mas na verdade não é real. É a nossa realidade. São coisas que a gente acredita serem verdades, mas elas são as nossas verdades, baseadas nas nossas dores, e não são realmente de fato verdade. Então eles são certezas incertas, e aí a gente tem um problema. A gente vê o mundo baseado nessas certezas incertas, e a gente toma decisões baseadas nessas nossas dores, nessas feridas emocionais, nesses bloqueios emocionais. E as nossas decisões nem sempre são as melhores por causa disso, porque tem coisas mal resolvidas lá. E a gente acaba transferindo
inconscientemente, sem querer, de forma automática para os nossos filhos no dia a dia. Como que isso é transferido da Saev? Então você entendeu um exemplo aqui de crença, né? De significado que a mente dá. Então nós criamos significados nas 7 áreas para a nossa vida. Nas 7 áreas da nossa vida. Nós criamos significado, por exemplo, sobre o relacionamento. Então você que é pai, né? Do 0 aos 14 anos, o que você viveu dentro da sua casa, presenciando os seus pais, criou significado. Ok? Então, se o seu pai, por exemplo, tratava mal sua mãe, traía ela, ou fazia... não era um pai exemplar, certo? O que vai acontecer? Você pode criar um significado. Homens não prestam. Você pode criar uma generalização na sua mente, generalizar, e criar um significado que homens não prestam. Então, todo relacionamento que você vai ter com alguém, você sempre vai ter um pé atrás, sempre você vai ter aquela crença, homens não prestam mesmo. E aí você vai lá, tem um filho ou uma filha. E aí o que inconscientemente ou até automaticamente você vai falar para esse filho? Olha, cuidado. Se for menina, por exemplo, homens não prestam, porque os homens traem, homens mentem, Aí a sua filha cresce com essa crença também. E aí ela vai ter desafios e problemas de relacionamento ao longo da vida. Às vezes ela não vai durar muito tempo no relacionamento, às vezes ela não vai querer se envolver com ninguém. E aí ela começa a tomar decisões que vão prejudicar a vida dela baseado num significado de que homens não prestam. Agora eu pergunto para você, nenhum homem presta? Todos os homens são cafajestes? Você vai me responder, claro que não. Aí você vai dizer, ah não, mas a maioria. Mas onde é que está a minoria para você encontrar? Né? Eu estou usando aqui como exemplo. De onde vem esse significado de que homens não prestam? Vem do que você viveu na infância, do significado que a sua mente deu para isso. Mas, então, nós precisamos ressignificar isso. Porque existem muitos homens que prestam. Muitos homens que são fiéis. Muitos homens que tratam bem as suas esposas. Então, a partir do momento, só que se eu tenho essa crença, se eu tenho esse significado de que homens não prestam, por exemplo, e é uma mulher, né, uma mãe, o que vai acontecer? Essa mãe sempre vai ter dificuldade de relacionamento. Sempre vai estar desconfiada do marido, sempre vai estar causando ciúme, briga, ou não vai encontrar um parceiro. Então a gente tem que tomar muito cuidado com os significados que nós damos para as coisas e os eventos que aconteceram na nossa vida. A gente precisa ressignificar todos eles. A gente precisa passar por um processo. E isso é o que eu ensino no PAF, no método PAF, a como ressignificar isso, para que você não passe adiante para os seus filhos. Então essa mudança acontece nos pais e já traz benefícios para você que é pai e mãe, e isso também é transmitido para os filhos, tá? A mesma coisa profissionalmente, né? Se você é pai ou mãe e tem crenças profissionais ou financeiras, né, que são significados de bloqueios emocionais, você vai transmitir isso para o seu filho também. Às vezes você, do 0 aos 14 anos, seu pai fazia aquilo que não gostava de fazer, ele tinha um emprego que ele não gostava, ele só fazia por dinheiro, e toda a vida ele reclamava. Então você, como filho, presenciava aquilo, né? E você criou o seguinte significado: trabalhar é ruim, trabalhar é um saco, né? E aí você cresce com isso, e aí no seu trabalho você está lá sempre murmurando, está lá no trabalho sempre reclamando, e aí o seu filho também percebe a mesma coisa. E aí o que vai acontecer? Ele também vai ter esse significado: trabalhar é ruim. Aí você vai dizer, mas trabalhar não é ruim? Depende. Se você descobre seu propósito, seu chamado e trabalha naquilo que você gosta de fazer, não tem como ser ruim, entende? O que você faz por hobby, alguém está fazendo por diversão, profissionalmente. Então é só uma questão de reorganizar a sua vida, passar por um processo de reorganização das estruturas, né? Das 7 áreas, e você passar a trabalhar com aquilo que você gosta, né? Então, é tudo uma questão de você ter a informação correta, estar com a pessoa correta para ajustar isso. Então, eu falei aqui sobre significado de relacionamento, falei sobre significado profissional. Então, existem significados nas 7 áreas da sua vida. Então, nós como pais precisamos o quê? Nos encontrar, ressignificar esses bloqueios emocionais, essas crenças, para daí sim começar a transmitir novos significados para os nossos filhos, porque eles serão prejudicados por isso. E às vezes os nossos filhos nem tiveram uma experiência ruim profissional, ou nem tiveram uma experiência ruim com o cônjuge, mas de tanto nós pais falarmos sobre isso, eles acabam já criando esse significado. Ok? Então, nós vemos o mundo com os nossos
óculos com os nossos significados que nós damos às coisas que nós vivemos na infância. Então você precisa ressignificar isso para começar a viver seu máximo potencial. Na área espiritual é a mesma coisa. Se você cresceu numa família que vivia na igreja, mas mesmo assim não tinha conexão com Deus, não tinha conexão espiritual e vivia brigando, né? Você criou o seguinte significado: Deus não existe, é uma farsa, ou você criou o significado de que Deus não ajuda ninguém, mesmo você estando perto dele. Mas existe uma diferença muito grande entre você estar com Deus e estar na igreja, são coisas bem diferentes, tá? Então, você criou esse significado, e aí você tem muito pouca fé, e isso passa para os filhos também, né? Então, gente, você precisa entender que os significados que nós damos aos fatos que aconteceram, a nossa vida, influenciam a nossa vida e a dos nossos filhos. Cada memória que nós temos é simplesmente um fato neutro. Quem dá o significado, se isso é bom ou ruim, somos nós. Então, e esse é o problema. E a gente normalmente generaliza. A nossa mente tem essa capacidade de generalizar as coisas. Então, por exemplo, você vai lá, isso tem um lado bom, mas você tem que saber usar a sua mente. Então, por exemplo, vamos imaginar que você aprendeu a abrir uma porta quando você era criança, tinha uma maçaneta, você pega na maçaneta e abre, certo? Certo. Bom, só que ao longo da vida você vai morar em diferentes lugares, vai visitar diferentes lugares, no comércio, nas ruas, aí, na casa dos amigos, e as maçanetas vão ser diferentes. Imagina se você chegasse na frente de uma porta e falasse assim: não, mas essa maçaneta é outra cor, eu não sei abrir. É claro que não, o seu cérebro, a sua mente, ela é inteligente. Então o que ele fala? Ele generaliza. Opa, maçaneta, eu já sei como é maçaneta. Eu já abri portas quando era criança. Essa aqui só é um pouquinho diferente, mas eu sei como funciona. E você vai lá e abre, certo? A sua mente generalizou o fato de você saber usar uma maçaneta, ok? Ok. Bom, então essa generalização, da mesma forma, a mente generaliza eventos. Né? Homens não prestam, trabalhar é um saco, por quê? Porque você presenciou isso com muita dor dentro de casa, né? Deus não existe ou não ajuda ninguém, por quê? Porque você presenciou hipocrisia e religiosidade dentro de casa, que é muito diferente de conexão espiritual, então a sua mente generalizou isso também. Então o segredo é saber usar a sua mente para generalizar situações como a da maçaneta, porém estar atento que ele também a sua mente também vai generalizar coisas negativas e bloqueios. Então, existem ferramentas para você desfazer essas generalizações. Entende? Porque todo gato, né, que foi escaldado, ele tem medo de água, não é assim? A nossa mente é assim. Ela tem uma dor, tem uma frustração, ela aprende algo, ela acende um alerta. E toda vez que você for viver algo semelhante a isso, ela vai disparar um alerta. E esse alerta tem níveis de intensidade, né? Qual que é a diferença entre um simples medo e uma fobia? É o nível de intensidade do medo. Uma fobia é um medo muito exacerbado de um evento específico que aconteceu. Mas o processo é o mesmo. É o alerta que acende. É a mente que generaliza. Então, você precisa estar muito atento nisso, tá? Porque nós passamos, infelizmente, isso para os nossos filhos. Então, dia 5 de dezembro, às 20 horas, na nossa Masterclass Educar Sem Traumatizar, eu vou ensinar como evitar isso, de passar essas crenças para os nossos filhos, ok? Então não perde, se você não está lá ainda no grupo, vai no link da bio, clica ali, coloca seu e-mail, seu nome, entra no grupo VIP do WhatsApp, porque lá a gente vai falar muito sobre isso, dia 5 de dezembro, às 20 horas, ok? Se você gostou dessa live, vai aqui no aviãozinho, manda para todo mundo que você conhece que é pai, mãe, para poder assistir essa live, ok? E poder participar do nosso evento. Tá bom? Então, muito bom dia para você, tenha um ótimo dia, uma ótima quarta-feira e nos vemos amanhã. Tem mais live, tá? Amanhã eu vou falar muito sobre o celular, ok? Então, se você tem filhos e eles usam celular, amanhã a gente vai falar sobre isso, tá bom? Então, aqui amanhã às 8 horas. Até mais!